Oi, tudo bem? Recadinho rápido. Esse daqui é um corte do Enem 2024, primeira aplicação. Se você quiser ver a prova, playlist Enem ordenada por assunto, playlist Enem ordenado por data, playlists específicas, todos os links da descrição, inclusive a forma mais atual de me apoiar. Beleza? Vamos para a resolução? Questão 94, Enem 2024, impactos do microplástico. A primeira coisa que a gente faz é bater o olho aqui na chave, né? Então, em animais vertebrados, essa associação de poluentes será preferencialmente acumulada no tecido ósseo, nervoso, epitelial, adiposo ou sanguíneo. Ah, questão de biologia, né? Não, pessoal. Isso daqui aparece muito na química e pelo texto vai ser uma questão de química mesmo, tá? Então vamos lá. Impactos do microplástico. A ação de fatores abióticos aliada à biodeteriorização contribuem para a formação de microplásticos. Então, abiótico, A é não, né? Não vivos, né? Então, luz solar tem um plástico, tem sol, chuva, vento, quebra esse plástico em pedaços muito pequenininhos, né? Faz essa também, tem a biodeteriorização, né? Por plantas, ácido que uma planta pode soltar ali, quebra esse plástico em plásticos muito pequenininhos que são os microplásticos, os quais se aderem a outros poluentes orgânicos apolares persistentes, como os derivados de pesticidas lipossolúveis. Ah, ele falou de acumular, então a gente já tem que entender isso daqui na hora, né? Então, poluentes orgânicos persistentes são os POPs, poluentes orgânicos persistentes. Eles também são chamados de poluentes eternos. Tem um monte de questões que eu vou deixar no final do vídeo para você, falando desses POPs na Antártica, no gelo da Groenlândia, lugares que as pessoas não costumam ir, né? E ele tá lá porque ele é levado por vários processos. Vou deixar sugestões do final. E um exemplo, né? Por exemplo, os pesticidas lipossolúveis. Então a gente vai usar isso para determinar onde que vai estar acumulado, né? Há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade desses tipos de poluentes e sua concentração nos tecidos orgânicos expostos a eles. Em animais vertebrados, né, como a gente, essa associação de poluentes será preferencialmente acumulada no tecido ósseo, nervoso, epitelial, adiposo ou sanguíneo. Adiposo, pessoal. Se ele é um poluente orgânico persistente apolar, ele vai, né? Clássico. Polar dissolve polar, né? Então, açúcar é polar, gosta de se dissolver em água. Apolar dissolve apolar. Então a gente tem alguma substância ali, tipo uma graxa que é apolar, ela vai se dissolver, por exemplo, num óleo. Então, num óleo, numa substância apolar. Então, se tá com a mão suja de graxa, você limpa com thinner. Por quê? Apolar dissolve apolar. E aí, como o tecido adiposo é esse tecido com gorduras, que a gordura é apolar, o pesticida orgânico apolar vai vir para lá também. Questãozinha para você fazer em 1 minuto. Ler a chave, bater o texto, adiposo, marcou e acabou. Aguenta aí agora que a gente vai para nossa resolução detalhada, né? Tema da questão: propriedades de compostos orgânicos, solubilidade. Então tem que conhecer solubilidade, acidez, basicidade, outras características como ponto de ebulição, ponto de fusão das substâncias, né? E a solubilidade no Enem é o que mais cai. A gente vai analisar dois tipos de substâncias aqui nesses beckers. Então eu coloquei um becker com água e óleo. Nenhuma a gente vai colocar uma substância apolar igual esse pesticida que está aqui, e no outro a gente vai colocar uma substância polar, que é o contrário dessa substância, desse POP, desse poluente eterno, desse poluente orgânico persistente, beleza? Um detalhe aqui, eu não deixei na indicação do final do vídeo, que eu deixei a indicação da Unicamp e da FUVEST, se eu não me engano. Mas já caiu no Enem 2022, segunda aplicação, sobre esses pesticidas se acumularem no leite materno. E aí você tinha que saber nessa questão aqui, ó, estão contaminando o leite. Você tinha que saber que o leite é rico em gorduras, o texto falava que o leite é rico em gorduras, e aí como ele é rico em gorduras, gordura é apolar, esses pesticidas, eles vão para o leite, e a mãe, né, ao dar de amamentar para uma criança, transmitia, passava esses poluentes para o seu nenê. Então olha o nível que a gente tá, né, na nossa sociedade. A gente tem agrotóxicos sendo liberado a rodo, muitos agrotóxicos proibidos no Canadá, Estados Unidos, nos países da Europa, né? Nos países, por exemplo, Austrália, nos países ali desenvolvidos, né, que foi colonizador por
centenas de anos. Nesses países desenvolvidos, diversos pesticidas, poluentes, agrotóxicos são poluídos, mas aqui no Brasil eles foram liberados assim muito rapidamente, né? O Bolsonaro liberou muitos e o governo Lula não fez nada para reverter, né? Porque também nem vou falar nada aqui, não vou xingar os presidentes, né? Mas liberou diversos agrotóxicos. Tipo assim, questão de 100, 200, 300 agrotóxicos liberados de uma vez só, e esses agrotóxicos aí indo pro rio, indo pra água, no nosso alimento. Você vai comer e assim, eu não como salada, não como coisa assim, você vai falar. Você acha agrotóxico, pessoal, na bolachinha de maisena, na bolacha água e sal. A quantidade de agrotóxico que a gente tem tá tão alta, né, na nossa sociedade aí capitalista, que o lucro tá em primeiro lugar, que na bolachinha água e sal a gente tá encontrando agrotóxico em alta escala. Talvez eu deixe o link aqui na tela em algum lugar se eu tiver com coragem na hora da edição. Então, assim, a gente tem que lutar para reverter esse modelo de agrotóxico, pesticida, que eles chamam de defensivos agrícolas liberados a qualquer custo, porque isso tá parando no leite materno, tá parando nos nossos tecidos, tá causando uma quantidade diversa de doenças. As pesquisadores, talvez eu também coloque isso aqui na tela, que estão lutando contra isso, foram perseguidas, né? Teve uma pesquisadora que foi na Unicamp, nesse ano, denunciar a perseguição que ela sofreu por causa dos estudos que ela mostra que esses agrotóxicos matam, né? Então o agro é tech, o agro é pop, o agro mata e persegue também. Então tem essa visão crítica para você se posicionar aí na sociedade, e se você não concorda, deixa um comentário me xingando, beleza? Vamos continuar aí com a nossa parte do exercício, né? Então vamos colocar essas substâncias apolares e polares aqui no nosso becker com água e óleo para a gente ver como que eles se comportam, beleza? A substância apolar, como ela é apolar como gorduras, ela vai ser lipossolúvel, então ela se solubiliza em gorduras. Lipo é gordura, hidro é água, né? Então ela é lipossolúvel, ela é afim, ela é amiga de gorduras, então ela é lipofílica. E como ela não gosta de água, ela é hidrofóbica. Então dessas alternativas aqui, esse pesticida polar, ele vai querer ficar menos aonde? No tecido aqui, né? Sanguíneo. Tecido sanguíneo é tecido também, é estranho pensar isso, né? Por quê? Porque é muita água, né? O sangue é muita água e a água é polar, então se a gente jogar ele nesse sisteminha, como ele vai ficar? Ele prefere se dissolver em óleos e não se dissolve muito bem em água. Se dissolve um pouquinho em água? Sim. Dissolve em óleo, dissolve em água, mas ele tem maior afinidade por óleo. Então ele se dissolve mal em água e se dissolve bem em óleo, perdão. Essa relação do quanto ele se dissolve em óleo e quanto ele se dissolve em água, então você pega a concentração de um e divide pela concentração do outro, é chamado de coeficiente de partição, se eu não me engano, e cai muito na Unicamp e na FUVEST. Então ficar esperto para isso se você for prestar, tá? E a substância apolar, ela vai ser o contrário, né? Ela é hidrossolúvel, hidrofílica, ela gosta de água, então ela se solubiliza bastante na água e ela não gosta de óleo, então ela é lipofóbica, se solubiliza muito pouquinho, dissolve mal em óleo e dissolve bem em água. Beleza? Aí tecido ósseo, tecido nervoso, tecido epitelial tem água e tem gordura, né? Porque a gente é feito basicamente ali de água e óleo e gorduras, né? Mas o que tem mais gordura é o tecido adiposo. O tecido adiposo é uma célula cheia de óleo, cheia de gordura. Então vai preferir ir para lá. Vai ter no corpo inteiro esse POP, vai ter no corpo inteiro, mas preferencialmente, majoritariamente, vai estar onde tem mais gordura. Beleza? Eu te mostrei aqui, ó. Ele fica no óleo e fica na água. Então vai ter um pouquinho no sangue? Vai. Mas onde ele vai estar mais concentrado, vai ter maior quantidade. Aonde tiver mais óleo, onde tem mais óleo, no tecido de gordura. Belezinha? Beleza? Gostou? Sucesso? Nível da avaliação da questão. Fácil para média, tá, pessoal? Falou que é apolar, apolar dissolve apolar, você tem que saber que gordura é apolar, tecido adiposo é gordura, tem que saber isso. Então classifiquei no meu, Gabriel, fácil para média, beleza? Então eu vou fazer isso em todas as questões também. Sugestões para quem tá vendo o corte, não para quem tá vendo a prova inteira. A questão da FUVEST primeira fase, sobre esses poluentes orgânicos persistentes sendo encontrados aí nos diversos lugares, causando diversos problemas. E essa questão da Unicamp segunda fase, para você treinar a escrita, tem aqui no canal, você tem que falar de polaridade, solubilidade, analisar esse infográfico aqui do cosmético, porque o cosmético ele tem essa característica de ser um poluente orgânico persistente ali, que ele vai ser jogado, por exemplo, no aterro, na água e vai causar esses problemas. Então dá uma olhada nessas duas questões que vai te ajudar aí se você estiver prestando esses vestibulares. Maravilha?